eu sou Cristina Magalhães, diretora comercial da Bellinzone Brasil. Estamos hoje aqui com um convidado muito especial que veio lá de longe para poder nos ajudar a compreender um pouquinho mais o setor de tintas. Mas não é qualquer um, não. Hoje, esse convidado eu considero, dentro do setor, um dos maiores especialistas e conhecedores do setor de tintas. Vocês não sabem quem é? Fiquem aí e vocês vão ter oportunidade de aprender um pouquinho com ele. Cristina Magalhães, que prazer estar com você hoje aqui. Para mim, olha, é uma honra muito grande poder estarmos juntos nesses dias, que eu estou aqui no Rio, já tem uns 2 dias, a gente está com os trabalhos aí, novidades, né? É um prazer muito grande estar com você, estar com a sua empresa, conhecer a sua empresa, conhecer o portfólio de produto. Para mim está sendo uma inovação na minha profissão muito grande, quer dizer, uma diversificação do trabalho muito grande. E olha, obrigado pelo convite, obrigado por esse início dessa parceria que nós estamos tendo. E bem, minha vida em tintas, ela é longa, minha pernada aí já faz mais de 30 anos que eu estou dentro desse setor. Na verdade, muito mais que isso, né? Por quê? Eu venho de uma família de tinteiros. É mesmo? É, exatamente. Muita gente não sabe disso, né? Mas a tinta, para mim, ela não é só uma profissão, ela é uma paixão. Eu tenho paixão por tintas, de um modo geral, seja ela da linha imobiliária, que eu sempre trabalhei, seja ela da linha automotiva, industrial. O revestimento tintas, para mim, desde menino, aliás, desde antes de eu nascer, você vai entender o porquê, está dentro da minha vida. Então, como eu disse, eu venho de uma família de tinteiros. O meu pai foi um dos fundadores da Coral, né? A Coral foi fundada, olha só, acho que você não sabia, né? A Coral foi fundada em 1954 e meu pai entrou em 1955, né? De 55 ele foi evoluindo dentro da empresa, e em 68 ele montou a fábrica da Coral em Recife. Foi ele que montou e gerenciou a fábrica da Coral em Recife. E no ano seguinte eu nasci dentro de uma lata de tinta, basicamente. Então tem fotos minhas dentro da fábrica da Coral, tem fotos minhas mexendo lá com tintas, usando spray, menininho, pequeno. Então a tinta, ela veio de pai para filho, né? Meu pai me ensinou o valor do produto, me ensinou como é versátil, como é bonito, como é inovador o setor de tintas e o produto propriamente dito. E aí, em 1989, eu consegui entrar na Coral na área técnica. Eu era menino, tinha uns 89. 1989, eu entrei para a Coral, eu tinha 20 anos na época. Eu entrei para a Coral na área técnica e eu lembro muito bem que naquela época eram 4 técnicos para atender o Brasil inteiro, todo o país. Quer dizer, dos 4 técnicos que existiam, o único solteiro era eu. Então, imagina quem que viajava o Brasil inteiro, né? Então, foi um aprendizado muito grande, sabe, Cristina? Porque naquela época a tecnologia de tintas não era tão avançada quanto tem hoje, o portfólio era muito mais enxuto, a quantidade de marcas era muito menor do que tem hoje. Então, conhecer as particularidades de cada estado, de cada localidade, do pintor da época, que mudou muito, né, daquela época para hoje, a evolução é notória, é muito evidente. Isso a gente vai querer conhecer e entender um pouquinho. Vamos. Esse aprendizado que eu tive, essa base, né, que eu tive, foi importantíssima para que eu conseguisse realmente galgar uma carreira da forma que eu galguei. Tive professores muito bons, os técnicos na época que me ensinaram, os químicos que me ensinaram e me mostraram, eram muito bons. Então, de 89 a 95, eu trabalhei na Coral. Quer dizer, que lá dentro da Coral, você já começou, quer dizer, já tinha a história do seu pai, quer dizer, você já foi crescendo com isso, conhecendo um pouquinho da história da tinta, e aí lá na fábrica, você não teve, quer dizer, você teve oportunidade não só, quer dizer, não foi na área comercial, você teve na fábrica, quer dizer, conhecer a mistura, produção, tudo que envolvia esse produto final, né? A primeira vez que eu pus o pé dentro de uma fábrica de tinta, eu tinha 5 anos de idade. 5 anos com meu pai segurando a minha mão.
Eu lembro muito bem disso, andando dentro da fábrica. Naquela época não tinha restrições de segurança, era outro tempo, né? Então eu lembro disso, passeando lá dentro e conhecendo a fábrica. E foi uma paixão herdada, né? Como eu falei para você. Exatamente. Não é um emprego, não é um trabalho somente para mim. A tinta é uma paixão, é um amor pelo produto. Então, quando eu me empenho em fazer algo ligado a tintas ou ligado ao setor de tintas, para mim é um desafio extremamente prazeroso, né? Então, essa carreira começou aí mais de 30 anos atrás, e de 95 a 98 eu montei um negócio próprio, eu tive empresas de pintura, eu fui entender a vida do pintor na pele mesmo, né? Pintando prédios e tal. E em 98 eu entrei na BASF, na Suvinil, que me chamou para trabalhar na área técnica. E aí foi uma carreira sempre voltada à área técnica. Trabalhei também na área de promoção e merchandising, cuidando de pontos de venda, de layout de ponto de venda, mobiliário de ponto de venda dentro da Suvinil. Cuidei de promotores durante 2 anos, um pool de 380 promotores. Eu cuidei dessa área durante 2 anos. Mas a minha paixão sempre foi e sempre será, eu tenho certeza, o produto, o desenvolvimento do produto, utilização de produto, treinamento, capacitação e por aí vai. Pois é isso que a gente queria conhecer e aprender um pouquinho. Quer dizer, lá você já começou, quer dizer, lá na Coral, já teve oportunidade de aprender um pouquinho sobre tinta, teve a oportunidade de conhecer o pintor. Mas justamente nesse ponto que eu acho que é o nosso grande desafio, quer dizer, é tentar entender o que a gente pode trazer, o que o mercado pode trazer para melhorar, né, o pintor, o trabalho do pintor, né? E aí é isso que eu queria entender, quer dizer, você, lá quando você entrou, quais foram os desafios que você conheceu, teve a oportunidade de conhecer, e o que você pode trazer para melhorar hoje o trabalho do pintor, quando você estava lá? Bem, quando eu falo de profissionalismo de pintura, de profissional de pintor, eu digo que pintar é técnica, prática e um pouco de química, né? Você ser um pintor, você tem que... Esses 3 pilares, exatamente. Você tem que unir esses 3 pilares, né? Logicamente, cada um na sua proporção de importância, para você ser um bom profissional. E um dos pilares mais importantes, ou o pilar mais importante, é a informação, é a capacitação, é o treinamento. A evolução das tintas é muito grande. Muitas pessoas acham que não, né? Que nem eu conversei com algumas pessoas aqui no Rio mesmo. Eu pensei que só tinha 3 marcas de tinta, 3, 4 marcas que eu conheço no máximo. Na verdade, o mercado hoje são 400 marcas de tinta, o mercado brasileiro. São mais de 400 marcas. Então, você tem aí lançamentos, novidades, inovações de todas essas marcas. Umas mais, outras menos. Evoluiu muito. Hoje você vê uma diversidade que às vezes a gente fica até perdido, né? É fosca, é acrílica, é isso, é aquilo. Quer dizer, você acha que dentro disso que você viu, que você participou, o benefício foi muito grande para o pintor, quer dizer, ajudou nessa parte técnica para que ele evoluísse, apresentasse um serviço melhor para onde ele estivesse pintando? Sem dúvida. Uma das grandes premissas do fabricante de tintas é treinar o pintor, é capacitar o pintor. Como é que funciona essa capacitação na prática? Como é que funciona isso? Quando você tem... Depende muito do fabricante, depende muito do fabricante de tintas, do tempo que ele tem. Às vezes o fabricante ele quer número, quer dizer, ele quer treinar milhares de pintores para conseguir treinar milhares, mas são treinamentos superficiais. Quer dizer, são treinamentos que não são nem considerados treinamentos, são palestras, né? Palestras de 1 hora, 2 horas, que são considerados como treinamentos. Na verdade, isso não é treinar o pintor. Na verdade, é você mostrar o seu produto, você ensinar a utilizar o seu produto. Mas você não capacita um pintor dessa forma, né? Então, outras empresas já não. Outras empresas já têm a universidade ou a faculdade do pintor, que são treinamentos de 1 semana, que o pintor fica participando durante a semana, onde ele recebe uma quantidade maior de informação. Por quê? Eu sempre digo e sempre vou dizer, tinta é um produto inacabado. Inacabado. Por quê? Como assim? O que você compra quando você vai na loja de tinta? Uma lata. Cheia de tinta. Na cor que você escolheu. Mas qual que é o produto? É a parede pintada.
O produto é tua casa pintada. O produto não é a latinha de tinta. Tá? Então, a tinta é um produto inacabado. Na tua cabeça, você como consumidora, quando você vai comprar uma tinta dentro de um ponto de venda, você está pensando não naquela latinha, mas na tua casa pintada. Na tua casa pintada na cor que você quer, com o acabamento que você quer, com a beleza que você quer, combinando com o teu sofá, com a tua cortina, com tudo mais. Só que, para que você saia de uma loja de tinta com a tinta na mão e chegue no resultado final, que é a tua parede pintada, você tem outros passos a seguir. Você precisa ter o principal, que eu sou fã desses caras, são os pintores. É o principal produto. Esquece a tinta. Esquece a tinta. Tinta hoje é o de menos. Você tem muita opção, muita marca, muito equilíbrio entre os produtos. Os produtos hoje estão muito equilibrados. Muito. Antes não. Antes você tinha fabricantes que se destacavam, normalmente as multinacionais, que se destacavam mais por ter mais acesso à tecnologia, mais acesso a matérias-primas de qualidade, um custo, né, mais equilibrado de compras e por aí vai. Hoje não. Hoje é uma globalização no mundo de tintas muito maior. Hoje quem tem um laboratório bom, quem tem um químico bom, quem tem equipamentos de produção bons, consegue produzir uma tinta como qualquer outra empresa multinacional ou não. Você tem acessos a isso hoje. Então a tinta ela não é o principal produto aí. As opções são várias e você não perde se você escolher A, B, C, D ou W, entendeu? Você não perde, você vai ter um equilíbrio. Agora, o profissional é o diferencial. O pintor é o diferencial. Esse pilar que você falou da área técnica, da parte técnica. Exatamente. Dele entender, dele conhecer o que ele está fazendo. Por quê? Porque o pintor é que vai tirar a tinta da lata, vai diluir, vai preparar e vai aplicá-la na tua parede. E vai deixar, e vai te entregar o produto que você quer. Quem te entrega o teu produto é o teu pintor, não é o fabricante de tinta. Então, muitas pessoas valorizam demais a tinta. A tinta marca A, marca B, marca C. Na verdade, existe no Brasil um programa da Abrafat, que eu respeito muitíssimo, né? É o PSQ, que é o Programa Setorial da Qualidade, que é um programa que veio justamente para colocar uma ordem. É mesmo? Existe. Como é que funciona isso? A Abrafat criou em 2002, olha só, Cristina, são 20 anos já que existe esse programa e tão pouco divulgado ele é, né? Tão pouco mostrado ele é. A Abrafat criou esse programa chamado PSQ, Programa Setorial da Qualidade, juntamente com o PBPQH, que é o programa do Habitat, criou esse programa. Por quê? Você tinha 400 marcas de tinta, você tinha na época, 200, 300 marcas de tinta na época, lá. E cada um fazia o que queria, cada um formulava o que queria. Como é um produto inacabado, está lá dentro da lata, esse aqui custa 300, da marca que você conhece, 300, mas o meu custa 150 e faz a mesma coisa. E não era verdade. Quer dizer, você tinha muito produto de qualidade baixa rodando no mercado aí. Aí a Abrafat criou o PSQ justamente para classificar os produtos. Quer dizer, regular o mercado de qualidade do produto e trazer uma maior segurança para quem? Para o consumidor, para o cliente, para aquela pessoa que compra para sua casa. Entendeu? Então, dentro do programa, o programa não é obrigatório, você como fabricante de tinta, você entra no programa se você achar que realmente você se garante nos produtos que você fabrica, entendeu? Você entra no programa, faz parte, os seus produtos, vou resumir bastante para a gente não estender tanto, os seus produtos, eles são auditados pelo PSQ bimestralmente. Quer dizer, o PSQ, através de um laboratório específico deles, vão até a loja, compram um produto da sua marca, leva para o laboratório e faz teste de cobertura, rendimento e lavabilidade. Que vai na tinta? Existe o certificado. Você recebe um certificado como fabricante, certificado da Abrafat. Não vai na embalagem, mas você recebe o certificado. Então, esse programa, ele unificou. Hoje são aproximadamente 58 marcas que fazem parte do PSQ. Então, quando você vai buscar uma tinta somente por marca hoje, você acaba pagando um preço que talvez você não precisasse pagar. Entendeu? Você consegue uma qualidade num preço menor, uma qualidade igual àquela tinta de preço maior da marca que você estava acostumado a utilizar e assim por diante. Então, essa unificação
de qualidade que o programa trouxe é justamente para beneficiar o consumidor e justamente também para ter um equilíbrio entre as marcas de tinta no Brasil. Né? E esse é um programa extremamente válido, ele teve uma modificação agora em 2021, teve uma modificação de alguns parâmetros, rendimento. Hoje o rendimento na embalagem é calculado como rendimento acabado, antes era rendimento por demão. E o PSQ, ele só para finalizar esse tema, o PSQ, ele classifica as tintas entre Super Premium, Premium, Standard e Econômica. Então são 4 classificações. A Super Premium de maior qualidade, super qualidade. Não são todas as fábricas que fabricam esse produto, aliás, poucas fabricam porque é muito caro. Aí você tem a linha Premium, que é abaixo da Super Premium, depois a Standard e depois a Econômica. Então, essa classificação é justamente para o consumidor poder entender qual fatia, qual faixa eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar numa linha Premium, se eu quero trabalhar numa linha Standard, como é que está a minha economia para trabalhar numa linha Premium, na linha Standard? Né? A gente está passando por uma recessão, começo de uma recessão no país, e logicamente a régua baixa. Né? Então, como é que a régua baixa com relação ao consumo de tintas no Brasil? Ou eu mudo de marca e uso eu estou acostumado com linha Premium, mudo de marca, mas continuo na linha Premium, uma marca um pouco mais barata, mas numa linha Premium, ou mantenho a marca que eu quero, que eu gosto, e mudo para uma linha Standard, uma linha inferior. Entendeu? Quando o sistema tintométrico entrou, eu estava na Coral na época, quando a Coral lançou, minha memória é boa para datas. Foi. Não, foi a Sherwin-Williams. A Sherwin-Williams lançou um sistema tintométrico manual em 1900, olha, sou bom de data, em 1985. Ela lançou no mercado brasileiro, mas era, sabe aquelas máquinas de sorvete que você faz assim e tal? Parecia aquilo, era bem manual, bem arcaicazinha mesmo. Mas a Coral entrou em 1991 com o sistema tintométrico computadorizado. Esse já era automático, já tinha um computador lá, era um PC200, aqueles de tela verde, sabe como é? Era bem antigo, mas era computadorizado. E o leque, que é o que você falou que é grosso hoje, né? Naquela época, no lançamento, eram somente 600 cores. É um pouco, você vê com uma paixão, né? Eu lembro, eu guardo. Então, eu instalei, pela Coral, eu instalei mais de 80 máquinas do sistema. Porque a tecnologia, na época, era algo muito novo. 91, né? Quer dizer, computadores em 91. O que era computadores em 91? Aqui na minha loja. Que loja, né? Um lojista na época, o tinteiro que a gente chama, né? Que é o dono da loja na época, bem mal tinha computador nas lojas dessa época. Não tinha. Você ainda estava na registradora ali, né? E você entra com uma máquina, com um computador que você tem que inserir fórmula, quer dizer, foi um aprendizado de todos os lados. Treinamento, instalação da máquina, porque a máquina são colocados os colorantes, você tem que calibrar a máquina. É um sistema, né? É um sistema complexo para a época. Até hoje é um sistema relativamente complexo. Para a época, então, era algo assim do outro mundo. Na Europa já existia nesse sistema tintométrico e não fazia tanto tempo também. Então entrou no Brasil e o Brasil, menos avançado tecnologicamente que a Europa, teve que sambar um pouco mais para poder entender o funcionamento daquele sistema todo. Então, para o lojista foi uma novidade muito grande, para o consumidor foi um susto, porque o consumidor chegava lá, tinha aquelas cartelinhas com 25 cores à disposição, e as bisnaguinhas, se você quiser uma cor diferente, tem que ter aquela bisnaguinha manual para você misturar e tal e fazer a cor. De repente, o consumidor chega na loja e tem um leque com 600 cores. Isso não é simples também, porque você tem que criar o costume, criar o hábito no consumidor dele saber enxergar 600 cores. Resumindo bem assim, tinta em 2022, hoje, basicamente se resume a uma cor. Você não tem que se preocupar mais se ela rende tanto, se ela rende mais, se ela rende menos, se ela cobre mais, se ela cobre menos. Esquece isso. Escolha a sua cor. Escolha um produto do PSQ, uma marca do PSQ, que você vai ter um equilíbrio em rendimento, cobertura, lavabilidade. Escolha a sua cor. Então, basicamente, tinta hoje é uma escolha de cores. É você escolher sua cor para a sua casa. Agora, quando você escolhe a sua cor, né, você tem que entender que ela tem que harmonizar, ela tem que estar conversando, bem conversado, com tudo que você tem dentro da sua casa. Seja móveis, piso, cortina,
as pessoas que moram lá, porque nem todos gostam do verde, alguns gostam do azul. Então, a cor ela tem que agregar para todos. Esse é um grande diferencial, é um grande diferencial, não, é um grande dificultador. O acabamento texturizado, aquele acabamento mais rústico texturizado, na década de 80 já existia isso. Sim. Do meio para o final da década de 80. Texturas granuladas, que você aplicava com rolo, que você tinha um relevo, tá? Um relevo. A principal função, eu vou te explicar melhor. A principal função da textura naquela época era esconder defeito da parede. Não era decorativo. O ideal, estou falando de mais de 30 anos, né? Por exemplo, eu tenho uma parede aqui, eu vou rebocar essa parede, mas eu não quero aplicar uma massa. Né? O reboco está mais ou menos, está meio ondulado, tem alguns defeitos, e eu não quero aplicar uma massa, porque a massa sai caro, é mais caro, tem que lixar, dá mais trabalho e tudo mais. Qual a opção que eu tenho? Uma textura. Então eu aplico uma textura, olha a textura aqui naquela parede ali que a gente está, aquilo lá, ó, naquela parede que a gente está ali atrás. Aquela parede. A textura ela vai dar um acabamento uniforme, vai esconder os defeitos da parede e vai me entregar um acabamento que eu não preciso pintar, inclusive. Então, as texturas no começo, lá atrás, eram massas, era uma formulação parecida com uma massa acrílica. Não, brancas. Era uma formulação parecida com uma massa acrílica que você aplicava com um rolo de espuma, uma espuma aquelas bem abertas, para criar a textura, o relevo, né? Aí o pintor, juntamente com as fábricas de tinta, começaram a criar efeitos com essas texturas, né? E se eu aplicar com espátula? E se eu aplicar com pente? E se eu aplicar com uma escova? E se eu aplicar com saco plástico? Isso, os rolos carimbo de borracha. Isso veio depois, né? Quer dizer, você aplicava a textura ou aplicava uma massa, nivelava e vinha com o rolo fazendo o desenho. Isso era uma opção. Então, foi aí que começou a parte decorativa da textura, né? Só que todos esses acabamentos conseguidos com as texturas nessa época eram acabamentos rústicos. Você não tinha um acabamento refinado, um acabamento mais, mais fino. Vamos dizer, eu tenho um ambiente mais sofisticado, eu não posso usar isso, eu preciso de algo mais sofisticado. A textura não te entregava essa sofisticação. Você tinha a textura envelhecida com gel, e depois veio o gel para você envelhecer a textura, para dar aquela aparência de parede antiga. Também foi uma revolução. Uau, que lindo, que maravilhoso, né? Só que no final da década de 90, 99, 2000, eu acho que eu te contei essa história, vou repetir aqui. Eu fui numa loja em São Paulo, numa grande rede de lojas em São Paulo, e encontrei um produto de uma marca italiana chamada Oikos, 2000, ano de 2000. Eu encontrei um produto da marca Oikos italiana, né, que era chamava Raffaello. Era o nome do produto. Era um estuco veneziano que eles falavam lá. E chamava Raffaello. E junto desse produto tinha uma máquina de cores, uma máquina tintométrica. E no meio dessa máquina tinha um visor com um vídeo tutorial de como aplicar o produto. E eu trabalhava na BASF na época, na Souvenir na época, eu comprei 2, 3, não lembro, 3 embalagens dessa, assisti o vídeo e levei para a fábrica para aplicar, para fazer. Comecei a aplicar o Raffaello lá na fábrica da Souvenir, e aí fiz várias amostras, aí você já tinha uma textura. Mas da mesma forma que o seu setor de mármores, onde você olha um mármore, ele não tem uma textura física, ele tem uma textura visual, certo? Era esse o intuito do produto. Você ter uma superfície lisa, mas com um efeito visual. Tá? Um efeito que, entre aspas, guardando as devidas proporções, remetesse a uma superfície de mármore. Aí depois veio outros produtos, como o gel de efeitos, o gel perolizado, o acrílico perolizado, que aí você conseguia também efeitos de trabalho, efeitos de pintura, mas sem a rusticidade de uma textura, algo mais sofisticado. E aí que entra a Bellinzone, nessa época que entra a Bellinzone, porque na linha de mármores você usava a textura. O produto, né, todos até hoje, os produtos que fazem o mármore, né, que imitam o mármore, guardando as devidas proporções, o sistema de pintura depende da cera. Essa é a minha opinião. Muitos pintores hoje
né, pensam que talvez não precise, mas eu já expliquei e explico várias vezes que o produto propriamente dito, somente ele pode ser lixado da forma que quiser, com lixa mais fina possível, ele vai ter uma porosidade. Então, se você tiver algum contato com café, com algum produto oleoso na superfície, ele vai manchar. E a cera, ela vem justamente para evitar isso. O sistema de pintura, a cera faz parte do sistema de pintura do efeito mármore. Isso aí, para mim, não tem muita discussão com relação a isso. Precisa ser feito. Tanto que, quando eu terminava a aplicação do efeito mármore e não usava cera, o produto ficava opaco. Ele ficava levemente opaco, ele ficava com manchas, que a gente chama de lusco-fusco, pontos mais brilhantes, pontos mais foscos, e quando você entrava com a cera, ela uniformizava esse brilho. Talvez não sejam todos os pintores que tenham interesse em fazê-lo, e talvez não sejam todos os pintores que tenham habilidade em fazê-lo, né? Você chegar e fazer aquele mármore com veios, que você demanda realmente um trabalho manual maior, um trabalho artístico maior, um empenho maior naquela parede específica, não é para todo mundo, né? Não são todos os pintores, ou não é nem a maioria deles, que tem esse interesse em fazer ou que tem a habilidade mesmo em fazer, porque realmente você precisa de muito treino, estar ali em cima, você precisa se especializar nisso, basicamente você precisa viver do mármore, do efeito mármore, né? Então o pintor que tem que pintar teto, parede, maciar parede, pintar teto, pintar porta, ele não tem tempo de ficar ali em cima de uma parede testando o mármore até chegar naquela excelência de aplicação que a gente vê muito por aí. Então, quando eu desenvolvi o produto lá atrás, dentro da empresa, a ideia era uma pulverização maior possível. Então, o projeto de formato de utilização do produto e acabamento do produto, finalização dele, era um projeto mais simples do que a gente vê hoje nessa área artesanal, justamente para quê? Para que mais pintores pudessem ter acesso a essa matéria-prima, a esse produto, e a divulgação ser muito maior. Quer dizer, muitos mais terem acesso à facilidade na aplicação desse produto. E, quer dizer, pulverização propriamente dita, né? O pintor, né, se a gente voltar lá atrás, o não profissionalismo era 100%. Você tinha os pintores, que era o pintor que sua tia conhecia, que te indicava para fulano, para ciclano, para beltrano, que era o tiozinho que fazia lá um pedreiro, mas também fazia pintura. Quer dizer, você tinha, às vezes, o pintor só pintor, mas o profissionalismo, quer dizer, o engajamento à profissão por parte dele, inclusive, não era tão forte. Quer dizer, o consumidor sabia que o pintor, o perfil do pintor era aquele, não era além daquele, e o pintor sabia que o que ele pode fornecer era aquilo. Então, o pintor, ele tinha o conhecimento que o pai dele, que o avô dele deixou, e ele aprendeu daquela forma, que aquele produto tem que aplicar daquele jeito, aquela parede, assim por diante. Quando as fábricas começaram a investir mais, falaram, olha, vamos treinar não só produto, vamos treinar patologias de pintura, vamos treinar sistemas de pintura, preparação de superfície. Por quê? Porque você trabalha com um produto que você tem que fazer com que ele converse perfeitamente com a superfície. E nem sempre a superfície está perfeita ou quer conversar com o produto. Se existe problema, quais são as características dessa parede, a absorção maior, menor, ela pode descascar, não pode, se eu posso aplicar esse produto sobre o produto que está lá ou não. São muitas variáveis, Cristina, muitas variáveis. Para você sair, eu estou usando a lâmpada aqui como uma latinha de tinta, mas para você sair da lata para a parede, é uma missão complicada. E é o pintor que faz isso, a gente sabe. Então, para ele fazer isso, ele tem que se capacitar. Ele tem que ter interesse em se capacitar. E não é só se capacitar tecnicamente, mas ele querer ser um empresário, ele querer ser um MEI, por exemplo. Por quê? Porque empresas não vão aceitar um profissional se ele emitir uma nota fiscal, se ele tiver ali de lado. Se ele te formar. Então, ele sai dali da dona de casa que paga para ele, acabou, está tudo certo, ele entra, começa a outros tipos de clientes. Então, o pintor, ele acordou para isso, já tem um bom tempo, ele acordou para isso justamente... Você acha que ele evoluiu? Sem dúvida, muito. O pintor, o profissional pintor, no Brasil, de uns 10 anos para cá, a evolução é notória, é extremamente alta.
Isso se dá muito aos grupos como o MBPM, a ABRAP, que são os grupos que apoiam e dão o auxílio ali, estão perto do pintor, os próprios pintores treinando o pintor, porque o pintor gosta de ouvir o pintor, né? O pintor gosta de ouvir a opinião de um outro colega. Que interessante. Né? Muitas vezes o pintor... Estão unidos, quer dizer, é um grupo unido. É um grupo unido. É um grupo, podemos dizer que é um grupo unido, sim. Muitos deles não querem fazer parte de grupos, existe, logicamente, essa fração, né? Muitos deles não querem fazer parte de grupos, mas sim, hoje eles conversam muito mais entre si do que conversavam antigamente. E isso é necessário. Se nós avaliarmos e verificarmos a evolução de produtos, principalmente tintas e principalmente mais ainda ferramentas de pintura, hoje você tem ferramentas de pintura que você nem pensava 3, 4 anos atrás ter lixadeiras e maquinários, quer dizer, ferramentas, espátulas, desempenadeiras de última geração, formatos de aplicação de produto, quer dizer, de uns 5 anos para cá, 5, 10 anos para cá, essa evolução vem galopante. No começo da pandemia, lá em 2020, você não tinha a possibilidade de trazer ninguém para sua casa, né? Você estava isolado dentro de casa. Mas você estava dentro de casa olhando para o teto e para as paredes, né? Não soube a opção de defeito. Exatamente. Né? Aí o que aconteceu? Exatamente. Aí o que aconteceu? O do it yourself deu uma alavancada, né? A bricolagem. Exatamente. Então o dono da casa falou, eu não aguento mais ver aquele buraco, aquela tinta manchada, aí eu vou lá, vou comprar uma tinta e vou aplicar. Só que, logicamente, muitas pessoas pensam, o do-it-yourself está crescendo absurdamente. Não. O do-it-yourself, que é o faça você mesmo, é para aquela pessoa que quer pintar uma parede, quer pintar o quarto da filha para o aniversário dela, quer fazer um efeito simples, tá? Basicamente uma pintura em uma área pequena e fácil de ser feito. Porque muitos faça você mesmo, que arriscam pintar o apartamento inteiro, desistem no começo ou no meio do trabalho. Mas não tenha dúvida. Vai lá e vai chamar o pintor. Não tenha dúvida. É nesse ponto que aí que você vê a valorização do profissional. Você sente quanto é valorizado o trabalho do pintor. Nenhum pai de família vai chegar para a família no final, nas férias de janeiro e falar, gente, esse ano nós não vamos viajar para lugar nenhum. Olha que legal, nós vamos pintar o apartamento. Quem faz isso? Não faz, né? Não tem como, né? Você vai... deixar triste toda a família e vai criar um problema para você. Então, o Faça Você Mesmo, ele veio sim em 2020, veio forte, a bricolagem, né? O Faça Você Mesmo veio forte em 2020, mas em pequenas áreas. A partir do momento que houve uma flexibilização maior da pandemia e você já conseguiu trabalhar com um profissional dentro da sua casa, aquela pessoa que estava vendo o apartamento já cansado ou a casa já cansada querendo pintar, o que ela fez? Ela falou, não aguento mais, agora eu vou pintar. Aí ela chamou o pintor para fazer o trabalho. Né? Então, as vendas de tintas nesse período, principalmente 2020 e 2021, foram relativamente muito boas. Filipão, eu gostaria de encerrar essa nossa conversa realmente dizendo a você a grande contribuição que você vem nos trazendo e também para o mercado. Não só pelo seu conhecimento, mas pela sua didática, por todo, como você falou, essa paixão, todo esse sentimento com esse setor, né, na qual, inclusive, você vem participando ativamente hoje da TV Bellinzone, com conteúdos técnicos de altíssimo nível. Quem nunca viu, dá uma olhadinha lá para ver todos os conteúdos que ele vem trazendo e a gente começa a ter uma pequena noção do universo que está envolvido dentro do setor de tintas. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Cristina Magalhães, eu que agradeço pela parceria, mas principalmente por algo que vocês estão fazendo, que é uma inovação muito grande, né? Antigamente, normalmente, você vê treinamentos através de fabricantes de tinta ou pessoas totalmente ligadas a tintas. E a Bellinzone está trazendo uma novidade para o mercado que eu estou achando sensacional. Quer dizer, englobando dentro do seu pool o pintor.
É aí que a gente enxerga a visão de uma empresa, a visão dos seus empresários, é aí que a gente enxerga o quão importante o pintor é dentro do mercado da construção civil. Quando empresas como a Bellinzone, pessoas como você, fazem esse tipo de trabalho para um profissional que não é o foco de vocês, mas vocês têm interesse por saber que é um profissional diferenciado dentro do mercado da construção civil. Eu agradeço pela parceria e, em nome de todos os pintores, eu agradeço por esse trabalho que vocês estão fazendo dentro da TV Bellinzone. Que legal, Felipão. E ainda temos muitas novidades por aí. Mais uma vez, obrigada e vamos ver pela TV Bellinzone.